Bom dia, pessoal. Olá. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, né? Exatamente meio-dia, começando aqui o nosso painel Ócio e Tempo Livre, de subversivos a revolucionários, aqui no Festival Criativar. Hoje eu recebi a missão revolucionária de substituir a nossa querida Mariana Nobre, do Ateliê do Futuro, co-curadora aqui do festival, e vou mediar esse papo gostoso entre a Brígida Campbell, o Walter Vector e eu, Michele Prazeres. Então eu vou apresentar os nossos convidados, as nossas convidadas, e depois a gente começa essa conversa sobre o ócio e o tempo livre. Lembrando que a qualquer momento aí pelo chat, pelos comentários da página do Facebook, vocês que estão assistindo a gente podem mandar comentários ou perguntas para os nossos convidados, para a gente que vai estar aqui nesse bate-papo, tá? Então, eu sou Michele Prazeres, sou jornalista, tenho mestrado na semiótica aqui pela PUC de São Paulo, sou doutora em educação pela USP. Hoje em dia eu trabalho dando aula nos cursos de graduação e pós-graduação em jornalismo e sou coordenadora do Centro de Pesquisa da Faculdade Casper Libero, aqui de São Paulo. Sou idealizadora do Desacelera SP, que é uma desaceleradora de pessoas, negócios e articuladora de projetos conectadas ao movimento Slow, e idealizadora do Dia Sem Pressa, que é o primeiro festival da cultura Slow do Brasil, que era para estar acontecendo nesse fim de semana, por isso que ontem foi o Dia Sem Lives. Depois eu vou falar melhor sobre isso com vocês. Atualmente eu estou desenvolvendo no meu pós-doutorado, no programa de comunicação e semiótica da PUC, um estudo sobre as relações entre a comunicação e a cultura slow. E apesar de todas essas credenciais, eu costumo brincar dizendo que a minha melhor credencial mesmo é que eu sou a mãe do Miguel e do Francisco, que foram as verdadeiras revoluções na minha vida. Então, agora eu vou apresentar a Brígida e o Walter para vocês, e a gente vai começar uma conversa bacana aqui sobre ócio, tempo livre, e vocês podem ir fazendo as perguntas e comentários que vocês quiserem aí pelos comentários do Face. O Walter Vector é professor, poeta e tradutor, atua há mais de 10 anos na área de tradução de poesia e literatura, publicou alguns livros e inúmeras traduções e adaptações e obras em coautoria. O trabalho dele tem ligações com as artes visuais, a música e o design. Ele já traduziu poesia e prosa do inglês, do francês, alemão, espanhol, japonês, lituano e russo. Junto da escritora Heloísa Prieto, ele ministra aulas, workshops e palestras e desenvolve trabalhos relacionando a poesia a outros campos, como o cinema experimental, a performance e o design. Junto de Diego Sampaio e Gabriel Kerhart, faz parte do grupo Riverão, em atividade desde 2008. Mudou-se para São Vicente há 3 anos e atualmente também é professor de inglês do Colégio Fortec e professor de fotografia na Escola Americana de Santos. Bem-vindo, Walter, obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente também vai conversar com a Brígida Campbell, que é artista e professora do curso de graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes da Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em artes visuais pela ECA, aqui da USP, e mestre pela Escola de Belas Artes da UFMG. É colaboradora do EXA, o Espaço Experimental de Arte em Belo Horizonte, e como artista já participou de diversas exposições no Brasil e no exterior. Foi curadora dos projetos Muros e Territórios Compartilhados e é pesquisadora das relações entre arte e cidade. Em 2015, publicou o livro Arte para uma Cidade Sensível, depois publicou Exercício para a Liberdade e em 2010, Intervalo, Respiro, Pequenos Deslocamentos, Ações Poéticas do Poro. A ideia da nossa conversa hoje, gente, é a gente falar sobre a revolução do tempo livre, né? Nesse painel, a gente vai falar sobre o tempo livre e o ócio, que são tão essenciais para o exercício da criatividade e que são tratados ao longo da nossa história como um perigo, ou um devaneio, ou um tipo de, sei lá, doença ou mal, né? A gente vai tentar entender quais são as matrizes, né, de pensamento que fazem a gente considerar o tempo livre, o ócio, o devagar como coisas às vezes ruins, né? E também as questões que fazem desse tempo livre uma espécie de privilégio, né? Por que a gente tem esse entendimento do tempo livre, do ócio,
e por que as pessoas que estão aqui hoje com a gente vão provocar a gente a pensar no tempo livre de uma outra forma. Bom, o convite da Mariana, o convite inicial da Mariana foi para que a gente falasse um pouco de onde a gente vem, qual que é a nossa ideia sobre a revolução do tempo livre. Então, a minha proposta segue a proposta da Mari, original, que eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o trabalho do Desacelera, depois o Walter vai falar um pouco, depois a Brígida vai falar um pouco, e depois a gente vai conversar entre nós e também interagindo com as eventuais questões que vocês estão apresentando para a gente aí pelo comentário, pelo recurso de comentários do Facebook. Então, a ideia é a gente começar um pouco conversando sobre essa pergunta, né? O que é a revolução do tempo livre para você? E aí, preciso dizer que tempo livre, liberdade de tempo, consciência de tempo, para mim essas questões elas estão relacionadas, né? E elas têm a ver com a ideia muito essencial do movimento slow e do movimento pela desaceleração da vida, que é a ideia de tempo giusto, do italiano, né? O tempo justo, o tempo que cada coisa, que cada processo, que cada vida precisa para acontecer. Faz sentido falar dessa ideia, porque no momento em que a gente está vivendo, a gente vive uma sociedade marcada pela aceleração do tempo social, né? Então, falar de tempo justo tem a ver com falar de um tempo que não é o tempo do automático, né? E aí vocês estão vendo imagens do Dia Sem Pressa, que é o primeiro festival da cultura slow do Brasil, que já aconteceu em 2 edições, 2018 e 2019, e a edição desse ano foi um desevento, né? A gente convocou as pessoas para ficarem em casa, sem tela, desfrutando do tempo livre para não fazer nada ou para fazer alguma coisa com a qual elas estão conectadas, né? Essa provocação da gente aconteceu ontem, foi o Dia Sem Pressa, edição 3, o Dia Sem Lives, o Dia Sem Tela, o Dia para fazer nada. O desacelerar, então, tem a ver com o ócio e o tempo livre, porque o desacelerar, ele não é a gente ir devagar, necessariamente, né? O desacelerar é a gente recobrar os nossos sentidos, a gente humanizar as nossas relações, né? É se perguntar quando a velocidade faz sentido, porque às vezes sim, ela faz, né? A velocidade, em alguns momentos, ela é necessária, quando a gente está lidando com urgências, né? E com prioridades urgentes, mas tem vezes que a velocidade não necessariamente faz sentido e a gente está correndo só porque a gente está no automático. Então, o desacelerar é sair desse automático, né, da pressa e da aceleração, e pensar, por exemplo, que a gente, para ser criativo, tem que pensar, que a gente tem que refletir, que a gente tem que tomar consciência, que a gente tem que conviver, que a gente tem que colaborar. Todas essas são ideias que tomam tempo para acontecer, né? O desacelerar provoca a gente a pensar na presença e na atenção plena, na convivência com as pessoas que são importantes para nós, né, na convivência afetiva com essas pessoas, no consumo consciente, no decrescimento do consumo, né, na reflexividade e nessa tomada de consciência, e na vivência da experiência. Então, eu costumo brincar dizendo que a inovação, ela será necessariamente desacelerada, porque ela só vai acontecer se a gente tomar tempo para deixar ela acontecer, né? Nesse sentido, o Desacelera, então, Desacelera São Paulo, né, nasceu como um guia para as pessoas desacelerarem na cidade de São Paulo, que talvez seja um dos grandes desafios, né, na contemporaneidade, a gente tomar tempo livre e desacelerar numa cidade, numa grande metrópole como São Paulo, né? E ele nasceu como um guia, e a partir do guia que a gente criou para produzir conteúdo e sensibilizar as pessoas para desacelerarem na cidade, ele virou o que a gente chama hoje de desaceleradora de pessoas e negócios e articuladora de projetos slow. Então, o Desacelera, ele é o criador, né, do festival Dia Sem Pressa, né, que é essas imagens aí que vocês acabaram de ver. É um festival que acontece uma vez por ano, em um dia de atividades, experiências, vivências e reflexões para as pessoas viverem, experimentarem e saírem de lá querendo desacelerar. E conscientes de que isso é possível numa cidade como São Paulo, né, que é talvez a grande provocação que a gente faz. O Desacelera também toca
a Escola do Tempo, que é o nosso braço formativo. Então, a gente vai dentro de organizações, trabalha com grupos e com pessoas em oficinas que estão a fim de redescobrir a relação com o tempo e desacelerar. E a gente também articula a rede Desacelera SP, que hoje em dia tem cerca de 90 parceiros aqui em São Paulo, gente que está construindo o Slow Medicine, o Slow Kids, o Slow Fashion, o Slow tudo na cidade de São Paulo, né? A gente também produz conteúdo e faz pesquisa, então o Desacelera está bastante conectado à minha pesquisa que eu falei para vocês ali no comecinho, né? Minha pesquisa é sobre Slow Media, né? Slow, a comunicação como conexão, a comunicação que tem no corpo, digamos assim, uma mídia primária, né? A nossa primeira mídia é o nosso corpo. Então, a minha pesquisa tenta resgatar esse lugar humanizado, digamos assim, da comunicação e olhar para como que a gente pode problematizar, né, o excesso de informações, o excesso, a hiperinformação, né, a intoxicação por informação e a desinformação, e pensar numa comunicação que, de fato, conecte corpos, conecte pessoas, se realize como comunicação na sua essência, que é ser humana, né? Essa é a essência da comunicação como coisa, né? É um pouco isso que eu tinha para contar de ponto de partida, digamos assim, do Desacelera e do que é a revolução do ócio para nós, né? Acho que para nós, do Desacelera, essa revolução do ócio e do tempo livre é a revolução que permite a gente parar, sair do automático, pensar, refletir, e não quer dizer que a gente não vai continuar agindo nem realizando coisas, mas a gente vai fazer isso de um jeito mais humano, conectado com as nossas necessidades, com o que é essencial, e não com o excesso e com a pressa, que esse sim é o automático da nossa vida hoje. Essa era a revolução do tempo livre para nós. Agora, não sei, será... a gente tinha combinado de falar a Brígida primeiro e o Walter depois. Será que a gente pode seguir assim, Brígida? Você quer contar para a gente aí do seu lugar, artista, professora, né, de artes visuais, doutora em artes visuais, autora, né, de tantos livros que pensam aí a relação entre a arte e a cidade. O que é a revolução do tempo livre para você, Brígida? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, gente, pelo convite, né? Assim, começando a agradecer ao festival pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu trabalho. Para mim, muito legal aqui conhecer vocês e fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui, né? Mostrando um pouquinho assim do que eu faço, do que eu penso, né? Como a Michelle falou, né? Eu sou artista e sou professora, né? Do curso de artes visuais da Escola de Belas Artes da UFMG. E como artista, né, eu tive um grupo durante muito tempo, uma dupla, na verdade, chama Poro, e eu e Marcelo, a gente trabalhou muito tempo pensando o espaço público, né, com intervenções no espaço público, pensando muitos modos de vida na cidade, pensando as maneiras de ocupar os espaços públicos, criando uns trabalhos que convocassem mesmo essa experiência da cidade, né. E uma coisa que a gente sempre se interessou muito, né, principalmente no início do nosso trabalho, era essa questão da comunicação da cidade e essa questão da aceleração da cidade. Porque, ao mesmo tempo, era uma coisa que dava, assim, atraía muito a gente, né, a movimentação, a quantidade de gente circulando, né, os contrastes dos espaços públicos, né, ao mesmo tempo que é muito envolvente, emocionante, é também um lugar complexo, né? Um lugar difícil de estar, né? Difícil de viver ali, porque é muito acelerado, né? E às vezes os espaços públicos, eles acabam se tornando um espaço de trânsito, né? Assim, espaço da escola para o trabalho, do trabalho para casa, sendo que as cidades, né, do jeito que elas são construídas, elas acabam criando muito pouco tempo para a vivência do ócio e a vivência do tempo livre no espaço público, né. Esse foi, assim, uma das coisas que, né, quando eu comecei a trabalhar como artista, foi uma das primeiras coisas, assim, que me instigou muito a pensar a arte nesse espaço, sabe? Como que a arte poderia interferir nesse modo das coisas, né?
Então, nessa aceleração da cidade, e ao mesmo tempo disso que a gente percebia muito, que é essa comunicação, né? Então, ao mesmo tempo, a comunicação, essa comunicação institucional, né, principalmente a publicidade. Naquela época tinha muito mais coisa na cidade, né, acho que foi antes desses projetos de, né, cidade limpa e tal, então muito outdoor, muito propaganda, propagandas gigantes, né, aquela coisa assim quase sufocante, né, sempre mandando você comprar alguma coisa, né, ou ser magra, ou comprar uma pizza, sei lá, essa coisa muito, né, da publicidade muito sedutora, né, e muito onipresente, né, quase, sei lá. E, ao mesmo tempo, interessava também, por outro lado, essa comunicação popular, essa comunicação mínima, assim, dos panfletos de cartomante, dos panfletos de compra o ouro, né, e uma coisa que também interessava bastante são essas faixas, né, de rua, que quando passa alguém passa no vestibular, né? Ou você quer parabenizar alguém, né? Essas faixas são muito presentes na cidade, né? Que apesar de proibidas, né? Elas são uma mídia muito utilizada, né? E interessava muito para a gente colocar, então, nessas faixas, essas frases nonsenses que vocês estão vendo aí, né? Assista sua máquina de lavar como se fosse um vídeo, né? Que a ideia é um pouco assim, romper com essa mecanicidade, né, do cotidiano, né, essa coisa que você vai vivendo assim na pressa, na loucura, e às vezes não tem esse tempo de parar. Então a ideia é um pouco que essas faixas que são muito comuns trouxessem essas mensagens meio estranhas, assim, né, meio não convencionais, e rompesse com esse ritmo, né? E aí essa faixa que vocês estão vendo aí agora, Perca Tempo, foi muito interessante. Essa faixa, de todas as faixas, né, essa faixa que vocês estão vendo aí agora, ela foi a que mais repercutiu. E foi muito interessante, porque, assim, dos retornos que a gente teve na época, né, assim, assista sua máquina de lavar como se fosse um vídeo, assim, tranquilo. Mas Perca Tempo era uma coisa que incomodou as pessoas, né, assim, foi uma coisa... E foi interessante, deve ser por que isso, né? A gente fica pensando nessa cultura, né, da produtividade, né, que a Michelle já falou super bem no início, né, assim, que a gente não pode perder tempo, que tempo é dinheiro, etc, né? Então, a partir dessa faixa, a gente ficou pensando assim, uma vez que o nosso trabalho é sempre confundido com publicidade, que tal fazer uma campanha publicitária para a perca de tempo, né? E aí, vocês podem colocar as imagens, a gente fez uma campanha, que é essa imagem que vocês estão vendo aí agora. A gente criou uma campanha mesmo para perca tempo, né? Aí são esses 3 panfletinhos, no bottom fica escrito perca tempo, pergunte-me como. E nós fomos para um cruzamento aqui na cidade, em Belo Horizonte, um cruzamento assim importante, numa sexta-feira, naquele horário que os motoristas estão mais indignados, querendo voltar para casa, né? E aí tinha uma equipe que distribuía os panfletos, todo mundo usando, né, o Perca Tempo, pergunte-me como, que é óbvio uma brincadeira com o perca peso, né? E então a gente ia dialogando com as pessoas, né? Todo mundo muito puto, né? Assim, porque as pessoas se sentem às vezes até ofendidas, né? Com essa questão, né? Tipo, pô, perca tempo, como assim, né? E esse trabalho então é um pouco assim para falar dessas dimensões, né, que a Michelle já introduziu super bem, assim, né, como que essa ideia de tempo está muito ligada à ideia de produtividade, né, a ideia de que a gente não pode nunca parar, né, que a gente tem sempre que estar sendo produtivo, né, e aí, assim, nesses panfletinhos, a gente tem esse aqui, né, que vocês estão vendo, 10 maneiras incríveis de perder tempo. E nós fizemos uma lista com coisas assim consideradas bobas, né? Acompanhar o caminho das formigas, escutar música, desenhar uma laranja, caminhar pela cidade. Esse tipo de atividades, né, muitas vezes consideradas improdutivas, mas que são super importantes, né, para a gente, né? E nesse trabalho, nessa performance, a gente ia conversando com as pessoas sobre isso, né? Aí teve 10 maneiras incríveis, mais 10 maneiras incríveis de perder tempo. E nessa conversa era muito legal, porque muitas pessoas falavam, não, dormir de tarde é perda de tempo, é coisa de vagabundo. Outros falavam, não, mas ouvir música é muito bom, né? Cozinhar eu gosto muito.
Então, era uma conversa também sobre isso, né? Sobre a forma como a gente valoriza essas atividades, entre aspas, não produtivas, né? E essa última foto que vocês estão vendo foi uma ação também no Museu da Pampulha, né? Que a gente trabalha uma ação muito simples, é a faixa estendida e o convite para a gente perder tempo ali na beirada da lagoa, né? É um trabalho muito simples, mas que vem dessa percepção de como que o tempo livre e a produtividade, elas estão ligadas, né, com essa cultura do capitalismo, né, onde a gente tem que estar o tempo todo sendo produtivo e o tempo todo, sei lá, ocupado, né, e como que a ideia de perder tempo é uma ideia que soa muito mal nas nossas cabeças, né, e pega mal, né, perder tempo, e é muito chique não ter tempo, né? A gente tem essa cultura também de que estar muito ocupado é excelente, né? Que você é muito bacana se você faz muitas coisas, né? E aí esse trabalho é um pouco para discutir essas questões, sabe? E nesse sentido, né, eu acho que a arte ela pode ser, né, e acho que é aí que meu trabalho, minha pesquisa caminha, assim, para entender como que a arte pode ser uma aliada desse processo de compreender esses espaços, né? Porque, como a Michelle falou, é uma cultura, né, que se instala, é algo que está dentro de nós, né? E claro que conformada por uma situação muito maior, mas existe isso também porque a gente incorporou essas ideias, né? Então, acho que a arte ela pode ser esse lugar para refletir justamente sobre essas coisas, né, que a gente acredita ou não, como que a gente pode também criar contrapontos, né, porque a revolução do tempo livre para mim, né, como o painel nos perguntou, né, ele tem muito a ver com o que a Michelle falou, que parte dessa dimensão da criatividade, né, de criar um espaço, uma possibilidade de um espaço contemplativo, espaços de flow, né, onde sua concentração, você passa muito tempo concentrado em algo que te dá prazer, né, e é nesse lugar de contemplação, pausa, que a sua criatividade vai conseguir rodar melhor, para você conseguir pensar em soluções melhores para os seus problemas, para a sua própria vida, para a sua própria saúde, para a sua coletividade, né? Então é aí que eu penso que a arte ela é uma ferramenta importante na medida em que ela constrói um espaço de experiência para a gente discutir essas coisas, né? E aí é tanto para quem está fazendo arte, né? Para quem está engajado ali em alguma produção, tanto também para quem está observando a arte, né? Uma vez que as obras de arte elas podem, né, te levar para um outro lugar, né? Para um lugar da não produtividade, vamos dizer assim, né? Para um lugar mais do pensamento livre ali, para um lugar mais de livre associação, menos conectada com um pensamento pragmático, onde tudo tem que ter, né, uma utilidade, né? Então, acho que, para mim, a revolução do tempo livre passa por essa dimensão criativa da produção de algo que te dá prazer, né? E da compreensão da vida mesmo como um bem, né, a ser experimentado e não só a ser explorado, né? É isso, então, assim, por agora. Maravilha, Brida. Obrigada. Maravilhoso, eu amei a sua campanha, já quero divulgar essa campanha no Desacelera também, a gente precisa conversar. Eu acho que Vou te mandar os bottoms. Ai, me manda, por favor, eu quero. É engraçado, porque eu acho que esse papel provocador que a arte traz, né, Brígida, assim, a gente percebe que quando a gente fala desacelera, as pessoas também se sentem incomodadas. E esse incômodo, é engraçado que o sobrenome desse painel me trouxe para esse lugar, né, de subversivos a revolucionários. Tem uma coisa eu não consigo fazer isso no individual, né, assim, as pessoas, elas se sentem talvez provocadas, porque elas pensam assim, você não sabe como é a minha vida, não vem me dizer para desacelerar, não vem me dizer para perder tempo, você não sabe como a minha vida, meu tempo é totalmente tomado por tantas coisas, né? Então, quando a gente no Desacelera fala que isso é um movimento, tem a ver com, sim, existem saídas individuais, óbvio, porque as 10 dicas e as 10 dicas incríveis, elas são todas individuais. Mas a gente precisa, como coletivo, pensar nisso, como sociedade, porque se o trabalho continuar se apropriando de 24 horas, né, do tempo das pessoas, se a educação continuar antecipando o trabalho na vida das crianças, se a gente continuar achando que bonito é ser ocupado e continuar glorificando com status, né, quem é super ocupado, a gente vai continuar só numa roda viva de reprodução. Acho que a gente pode voltar a isso depois de ouvir
né, o Walter, porque eu queria ouvir do Walter o que é a revolução do tempo livre para ele, que é professor, poeta, tradutor, que já fez tanta coisa, que eu queria, inclusive, saber assim, o que é a revolução do tempo livre para você, Walter, porque para fazer tudo o que você faz, você precisa desse tempo da reflexividade. Mas é isso, né? São tantas coisas. Então, o que é a revolução do tempo livre para você, Walter? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Não, obrigado você, Michele, obrigado também a Brígida pelas duas falas aí, é muito bom estar aqui com vocês. Eu tinha preparado uma coisa para falar e ouvindo vocês eu mudei completamente tudo que eu tinha para falar, então já mudei a minha fala desde já. Vocês falaram de acelera e desacelera, né? Lembrar que há 4 anos atrás um candidato a prefeito em São Paulo ganhou a eleição exatamente com um lema tão cafona quanto ele, que era acelera São Paulo. E ele continua, ele é governador do estado hoje em dia. Enfim, gostando de acelerar. Eu pensei em algumas coisas aqui, porque, de fato, eu sou poeta, então a minha especialidade é perder tempo. Então eu me coaduno aí com o lema da Brígida aí do perca tempo, pergunte-me como, que de fato é algo que a gente busca na nossa profissão, essa capacidade de perder tempo, né? Se é que dá para chamar de profissão, talvez uma profissão de fé. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas assim, do que eu havia, por exemplo, a revolução do tempo livre, como de certa forma esse momento bizarro que a gente está vivendo por conta da pandemia, né? Esse ano é o ano do Covid, o ano do Corona, o 2020 vai entrar para o calendário mundial para sempre como esse ano. Então a gente foi obrigado e se forçou a entrar nisso. No começo da pandemia eu me lembro que eu comecei a ler o Finnegan's Wake, que é um livro do James Joyce, que eu já li, reli de muitas maneiras, mas eu falei, não, dessa vez eu vou ler ele com afinco, do começo ao fim. E entrei num grupo com os irlandeses e fiquei fazendo reuniões, lendo em voz alta, tal. Depois eu me desanimei. Aí eu comecei a estudar grego com um amigo meu. E aí eu me animei com o grego. E aí eu falei, bom, agora eu vou nessa, vou estudar, vou usar o tempo que eu tenho. Só que eu fui vendo que, na verdade, o tempo que eu tinha, eu mais ia matando o tempo do que propriamente aproveitando e para produzir nesse tempo. E eu me lembrei quando a querida Mari me chamou para participar daqui, e eu comecei a pensar nessa coisa de tempo, de matar o tempo e de pensar o tempo, me lembrei de uma frase da minha querida professora Maria Lúcia Santaella, que diz num texto dela assim, o tempo é a matéria do qual a humanidade é feita. É um texto em inglês dela. Time is the stuff mankind is made. E eu sempre fiquei com essa frase dela na cabeça e depois tive discutindo com ela essa questão e aliás, curioso que a Brígida é lá das artes visuais da ECA e você, Michele, é do COS, da Comunicação e Semiótica, que são duas faculdades na qual eu me sinto muito em casa, tanto na ECA quanto na PUC. Mas, enfim, aí eu me lembrei dessa frase da Lúcia, de que o tempo é a matéria do qual a humanidade é feita, e de fato como a gente é permeado por isso, e é uma discussão que na física se faz muito, né, da flecha do tempo contínuo e não passível de reversão e etc. E aí eu fui pensando em coisas para contornar a conversa e eu fiquei cantarolando muito uma música do Echo and the Bunnymen que fala Killing Time, né? E eu me lembro que ele falava disso. E eu me lembrei de um livro do Paul Feyerabend, que é um físico epistemologista. Ele ficou muito conhecido por causa desse livro aqui, O Contra o Método. Mas a biografia dele chama-se exatamente Matando o Tempo, Killing Time. E basicamente eu acho que foi isso que a gente, de certa forma, fez. Como eu até brinquei com vocês que a gente fala da revolução do tempo livre, dessa coisa da pandemia e da gente estar em casa e tudo mais. E eu achava no começo que eu
depois eu até comentei com um amigo ontem, eu falei, porra, eu estou desperdiçando a minha pandemia, eu desperdicei a minha pandemia, eu não fiz tudo o que eu deveria, eu podia ter escrito minha autobiografia, eu podia ter evoluído mais em línguas, eu podia ter terminado de traduzir coisas que eu já vinha traduzindo, mas de fato, a gente se diverte jogando signo contra signo, como o Décio Piatari já dizia. Então, basicamente, foi para isso que me serviu um pouco. Eu também passei a pandemia sozinho. E o isolamento e a solidão, eles te fazem pensar o tempo de uma maneira diferente, né? Eu tenho gato em casa também, você aprende a olhar para a maneira como ele vê o tempo de maneira diferente. Enfim, eu estou divagando aqui por conta dessas coisas, porque eu me peguei pensando nisso. Vocês falaram dessa coisa de perca tempo e desacelere, que são duas coisas da qual eu, por ser muito ansioso e por viver de maneira muito acelerada, sempre, não à toa, eu tomo muito café, eu bebo muito, eu fumo muito, tudo é feito em larga escala, muito por conta dessa ansiedade, e eu me lembrei também de uma frase do Eduardo Viveiros de Castro, que ele fala assim, o trabalho é a essência do homem? Porra nenhuma. Talvez a atividade seja, mas essa cultura da produção, do trabalho e tudo mais, de que o trabalho enobrece e bababá, isso daí só jogou a gente cada vez mais no perigo, né, de não saber lidar muito bem com os tempos da vida e da arte. Eu acho que a gente, como artista, a gente tem uma maneira de se tratar com o tempo que é muito específica, né? Eu tô citando aqui um monte de coisa e músicas e coisas que foram me vindo à cabeça, mas muito por conta disso, porque a gente tem um modo, né? Tudo bem que nós temos também outras atividades, por causa de vocês da atividade docente, né? A docência, seja ela em nível escolar ou em nível acadêmico, ela te exige muito, e não é como a vida do artista. Enfim, eu me peguei pensando nisso, de como a velocidade e o desacelero, eles precisam conviver num certo sentido para que a gente consiga otimizar melhor o nosso tempo. Eu posso dizer para vocês que a revolução do tempo livre para mim foi uma grande de uma furada, porque eu saio dessa pandemia sem ter cumprido com o meu... Eu saio com a sensação de que não tenho o dever cumprido, mas fazer o quê? É assim mesmo e permaneceremos, né? Ainda tem tempo antes de acabar o ano, e quem sabe, eu sei lá, pelo menos não consiga, até o fim do ano, tá lendo aí a Antígona em grego e acho que era isso que eu tinha para contribuir, porque foi o que eu me peguei pensando, ouvindo vocês com essas questões da necessidade da desaceleração, da necessidade de repensar a nossa sociedade tão doente, e nada melhor do que uma pandemia como essa que veio, sendo tão triste, acontecendo tantas coisas ruins, trazidas dela. Acho que eu concordo muito com o que a Michelle disse, não tem nada de bom que a gente possa tirar disso, é cruel até pensar que a gente pudesse, mas a gente foi forçado a viver e conviver com esses nossos demônios, né? Então, enfim, eu permaneço um escravo do tempo, seja ele livre ou não. Muito bom, Walter. O Byung-Chul Han, o coreano, sim, que escreveu Sociedade do Cansaço, né? Ele fala isso, que é pior sermos escravos de nós mesmos, né? E viramos empreendedor, cada um virou empreendedor de si nessa sociedade do cansaço, e isso é ainda mais perverso do que a gente ser escravo de terceiros, né? E acho que isso tem a ver com a lógica que Brígida trouxe, que tem a ver com a coisa do trabalho, né? E que eu acho que com o tempo foi, de alguma forma, criminalizando mesmo essa coisa do ócio e do tempo livre, né? Então, assim, é feio você falar que você não está fazendo nada. No começo da pandemia, eu lembro que, não sei quantos de vocês viveram isso, mas
a gente precisou de umas 2, 3 semanas para ajustar o que estava acontecendo, especialmente quem teve o privilégio de ficar fazendo home office, teve que fazer alguns deslocamentos, algumas adaptações, e aí era assim, aproveite seu tempo livre para fazer yoga, pilates, aula de balé na sua sala, tal. Era uma série de ofertas, como se você tivesse que preencher esse seu tempo, porque o vazio não tem sentido. E aí eu acho que vocês dois, de lugares diferentes, trazem essa contribuição para a gente pensar na riqueza do tempo do nada, né? Do tempo do vazio, ou do perder tempo. E de como o Walter está se sentindo eu fracassei na yoga, fracassei no grego e fracassei no Finnegan's Wake. Pão de fermentação natural. Né, você não, fez pandemia, né? Pelo amor de Deus. E é engraçado, porque eu acho que essa sensação do desperdicei minha pandemia tem a ver com essa pressão que a gente vive por ocupar o nosso tempo o tempo todo, sabe? E como isso faz a gente se sentir mal quando a gente não está fazendo nada. E uma vez, numa vivência do Desacelera, um senhor me procurou para falar que... Eu nunca parei para pesquisar, tá, gente? Mas eu reproduzo essa história porque eu acho bem bonitinha. Ele falou que o original, a expressão original não é tempo é dinheiro, tempo é riqueza. A gente é que foi, ao longo do tempo, atribuindo a noção de riqueza ao sinônimo como dinheiro. E aí, ou seja, o caminho para chegar nisso é o trabalho. Mas não, riqueza é natureza, riqueza são as pessoas importantes para nós, riqueza é o prazer, é desfrutar da vida, é desfrutar do espaço onde a gente está. Riqueza é prazer, né? Desfrute a natureza. E a gente foi atribuindo essa riqueza ao consumo, ao dinheiro, ao status, e é por isso que a gente chegou onde a gente chegou, né? Nesse lugar de parar, mas não parar. Não, eu ia te provocar, Brígida, para você continuar falando desse lugar do porquê que você acha que o ócio virou essa coisa criminosa, né? O tempo livre é um crime. Pois é. Eu fiquei pensando, né, a partir do que ele falou, assim, que eu achei super legal, né? E do que você está falando também, como que a gente conecta a ideia de produtividade com a ideia de coisas feitas para fora, vamos dizer assim, né? Tipo, escrever um livro, aprender uma língua, né? Tipo assim, coisas que são para fora, né? Organizar meu portfólio, sei lá, né? Tipo, essa coisa de uma ideia de produtividade sendo algo feito para fora. E esquecendo da produtividade como também uma oportunidade de um crescimento pessoal, de um crescimento individual, que às vezes a gente não produziu, vamos dizer, tanto como a gente imagina, mas essa oportunidade de olhar para dentro de si mesmo, buscar esse autoconhecimento, entrar em contato com a família, né? Que apesar de ser algo super complexo, é algo que realmente faz parte de nós e traz esse desafio importante, né, de entrar em contato ali com aquelas pessoas que muitas vezes a gente acaba deixando de lado ou pela correria cotidiana, né? Quantos pais e mães não se viram ali lidando com os próprios filhos 24 horas por dia ou com os sogros, os pais mesmo, né? E tendo que se lidar com isso. E isso é eu vejo assim como uma forma de produtividade enorme, porque é algo desconhecido que você está entrando em contato, né? E toda vez que você vai desenvolver uma atividade nova, você também enfrenta esse desafio, né? Então, tudo isso assim que foi fazer e deu errado, ou se frustrou, ou sentiu mal, sentiu bem, tentou. Será que isso também não é também uma forma de ser produtivo na medida em que a gente está desenvolvendo esse autoconhecimento e pensar, será que talvez acho que eu não sou uma pessoa da yoga? Acho que pão, não tô afim de fazer pão. O pão ficou uma merda, foda-se. Mas o importante é saber que você não é essa pessoa, né? Então, assim, eu fico pensando muito, assim, que esse tempo livre, essas práticas, né, que a pandemia possibilitou para um grupo, né, de pessoas, né, que teve essa oportunidade de ficar à toa, foi muito essa, sabe? Assim, uma oportunidade de se entender no mundo, de olhar para si mesmo e de criar momentos, né, assim, poéticos também no cotidiano, né, a organização das coisas, perceber também uma dinâmica da casa. Tudo isso foi uma oportunidade também que não é, vamos dizer assim, produtiva no sentido de produção de produtos, mas é produtiva no sentido de um olhar para dentro. E isso é a coisa mais importante que tem,
sabe? Da gente poder se entender no mundo, entender nós mesmos, quem que a gente é. E a sua pergunta é por que é tão demonizado? Eu acho que passa por aí também, sabe? Porque se você está 24 horas trabalhando, correndo atrás da sobrevivência, você não tem muito tempo para pensar quem você é, o que você quer fazer. E, principalmente, Michele, você não tem tempo para pensar nas causas coletivas. Você quer resolver o seu. E a coletividade fica de lado, porque você realmente não tem tempo para fazer isso, né? E hoje uma das formas, você falou, né, da sociedade do cansaço, né? Uma das formas de escravização é a dívida, né? É o crédito, né? Esse endividamento das pessoas, né, que elas acabam, né, se endividam para comprar, para adquirir as coisas e se escravizando com aquilo, né? Acho que passa muito por aí. E essa ideia, né, de que olhar para dentro de si mesmo é também ser produtivo, né? Acho que enquanto ele falava, eu fiquei, nossa, mas pô, isso também é uma forma de produção, né? Assim, ou para um artista, por exemplo, parar e não fazer nada, né? Tipo assim, olha, eu estou um tempo aqui, 6 meses, sem escrever nada, sem desenhar nada. É também um momento às vezes, de pausas importantes, né? Ou não, e para dar continuidade depois, né? Tem uma frase, Brígida, do Godard, que eu sempre gosto de citar essa frase, que ele fala assim: não fazer nada tem os mesmos ares de fazer. Isso é fascinante. Nossa, amei! De certa forma é isso mesmo. Não, é fantástico isso que a Brígida coloca, porque eu acho que, inclusive, a causa coletiva do tempo, a gente não consegue trazer para o âmbito coletivo, porque as pessoas talvez não tenham essa dimensão, né, na vida delas de poder parar para refletir. Poxa, estou no automático, deixa eu sair do automático, porque aí eu vou pensar, eu vou ver se é isso mesmo, ou eu vou pensar se essa é uma prioridade, ou se é uma urgência que eu estou atendendo, que é do mundo lá fora. A pessoa, no cotidiano dela, não tem oportunidade de fazer isso. E aí isso gera um reforço do individualismo, que, claro, a gente não vive só por causa do tempo, mas o individualismo, ele é uma ideologia mesmo, né? Então, sim, gera um reforço, assim. E eu vejo como que você vai, aos poucos, gerando, inclusive, afetos que prejudicam esse coletivismo, né? Então, por exemplo, você pega pessoas que postaram lá no grupo da família: eu fiz essa toalha de crochê na pandemia, eu fiz esse pão na pandemia, o que vocês estão fazendo para matar o tempo? Gente, as outras pessoas querem matar a pessoa, entendeu? Do tipo, como assim matar o tempo? Entende o seu, né? Porque eu tô sem. Às vezes então, querem matar com razão. Isso, então, mas Walter, fala um pouco desse lugar de quem acha que fracassou na pandemia. Como você acha que a gente pode trazer para uma discussão mais do coletivo essa coisa do tempo livre, como um direito mesmo, sabe? Como uma coisa que todo mundo deveria ter direito ao ócio e ao tempo livre para poder ter reflexividade, senso crítico, criatividade, coisas que a gente só desenvolve se a gente perder tempo, né? Tá, eu acho que tem algumas coisas aí. Eu acho que, por exemplo, essa questão do ócio, né? Inclusive, a gente fez uma bandeira brasileira há uns anos atrás, de um jornal que a gente editava, que dizia ócio e progresso, trocando o lema positivista da bandeira brasileira por essa questão do ócio, que é tão importante para a formação do Brasil. Isso daí tá em tudo, e não tem nada a ver com essa coisa de que índio é preguiçoso, essa idiotice, que índio é sábio, não é uma questão de preguiça mental ou qualquer coisa. Isso é uma obviedade. A gente precisa batalhar mais por ter ócio. Eu acho que tem uma espécie de moral muito grande que e eu até me sinto em débito com essa moral, porque eu tenho uma formação marxista e convivi muito com comunistas ao longo da vida. E eu acho que é uma moral que existe na esquerda como existe na direita, de que achar que as pessoas têm que trabalhar, têm que produzir e têm que fazer isso e aquilo. Agora, isso é um pilar até, eu não me lembro em que texto que o Marx fala isso, que ele diz assim,
O sujeito tem que ter um tempo de trabalho dele, e o tempo que sobrar livre para ele pode fazer o que ele bem entender, e tanto pescar como fazer crítica literária. O Marx dá esses 2 exemplos. Vai ver se eram coisas que ele gostava de fazer. Ou seja, a gente tem que ter o tempo livre, o tempo do ócio, que você vai fazer o que você bem entender. Você pode fazer o pão, pode ficar ruim o pão, mas você vai aprender a fazê-lo. Você pode ir fazer yoga, você pode ir aprender grego, você pode fazer crítica literária, você pode fazer o diabo que for naquele tempo que você tem. Nós, artistas, a gente sempre sofreu com isso, de ser chamado de preguiçoso. Imagina, eu sou poeta. Você fala que você é poeta, a pessoa fala, pelo amor de Deus. No Brasil, eu sempre falo isso, no Brasil, o sujeito é filósofo, o sujeito é um poeta, é sinônimo de otário. Quer dizer, o sujeito que fica sonhando, fica à toa na vida, o meu amor me chamou, entende? E essa é uma mentalidade que precisa mudar, porque não é essa a questão. Na verdade, o artista, e, de certa forma, os povos originários do Brasil e de toda a América, que eles erigiram uma civilização verdadeira e que foi massacrada aqui no nosso triste continente, eles têm muito a ensinar, na verdade, nesse sentido, de o que fazer com o tempo. De o que fazer com... Por exemplo, esse autor que eu citei, o Paul Feyerabend, é um homem que tem uma produção muito vasta no campo dele, né, da epistemologia, da teoria do conhecimento, da própria física teórica até, de certa forma. Mas a grande contribuição dele é disso, de mudar o paradigma da ideia de um acadêmico. Um acadêmico não tem que ser mesmo ele sendo austríaco, ele não precisa ser uma pessoa sisuda, chata, e que passe o dia inteiro atrás de livros e simplesmente... Não, porque ele vivia a vida. Quem lê a biografia dele, que é muito interessante, Killing Time, tem um capítulo, por exemplo, que chama-se Sexo, Canção e Eletrodinâmica, fazendo uma analogia com a coisa do sexo, drogas, rock and roll. Essas são coisas que você nunca vai imaginar que um físico pode fazer. Então, ou seja, eu acho que a gente tem que se dar ao prazer de ser um pouco... Por exemplo, eu sou artista, mas eu me canso de ser efetivamente artista e o dia inteiro artista. Então eu preciso ser professor, eu preciso ser tradutor, eu preciso fazer coisas que me levem para um outro lugar para eu me aterrar. Agora, a pessoa que é ou seja, um operário, ou um professor, ou um estudante, ou um presidiário, ele precisa trabalhar outras frequências no tempo livre dele, né? Você vê, você tem um presidiário. O que é que um presidiário tem de tempo livre? Sendo que ele está lá, preso, sem fazer absolutamente nada, preso e sem poder produzir. Né? Ou seja, isso. Eu acho que o artista em si, a gente pode levar isso para a coletividade só provocando, só falando para as pessoas isso, dizendo assim, e aí? Mas o que é que interessa nessa vida produtiva e acelerada de vocês? Eu me lembro da música do Roberto Carlos, que ele falava, na minha idade, só a velocidade anda junto a mim. Pode até ser, mas depois de um tempo a gente percebe que a velocidade não te leva a lugar nenhum. E olha que eu sou fã de automobilismo, eu gosto de velocidade. Mas a gente vai perceber. Fala, Diga lá. Eu te interrompi. Não, eu ia falar, mas... a velocidade, quando eu, nas minhas pesquisas, né, quando eu vou falar sobre educação e tecnologias, que é um pouco a minha praia, e por que as tecnologias terminam acelerando o espaço educativo quando tem que trazer esse discurso de inovação, etc., a gente é visto como uns dinossauros que não querem a inovação, né? E, na verdade, Sim. talvez a gente tenha que pensar como a inovação Sim. passa pela desaceleração, né? A gente só vai conseguir inovar parando para pensar e sendo gente desse processo, né? Assim, não são as máquinas que vão inovar as coisas. Eu vou só lembrar as pessoas que estão assistindo que elas podem mandar perguntas, tá, gente? Conversem com a gente para a gente... Mas só para digamos, encerrar aqui isso daí, né? Mas dentro disso daí que você disse, eu me debato muito com essa questão. E eu usei o termo moral para me referir a esse caso específico do marxismo, e de certa forma, mas eu coloco a minha ideologia em xeque a todo momento. Por exemplo, a defesa que nós fazíamos
da ideia e da cultura moderna, da modernidade, tudo isso está sofrendo abalos. O próprio marxismo está sofrendo abalos. A própria produção e o conhecimento em si, como eu me coloco dizendo que eu acreditava piamente, por exemplo, está na esteira disso. Os caminhos que levaram a gente a chegar onde a gente chegou, eles se provaram errados. A ideia de inovação que o Ocidente vendeu para a gente, e mais especificamente a cultura ocidental europeia vendeu para a gente, ela se provou fracassada, né? Me parece. Me parece que está fracassando cada vez mais. Muito legal isso que ele está falando, assim, do papel das artes, né, nesse lugar. E eu concordo muito com o que ele falou, né? Que tem um papel de provocador mesmo, né? Um papel de cutucar ali certos lugares para, né, as pessoas conseguirem desenvolver um pensamento crítico sobre isso e dar uma fortalecida na alma, né? Porque o sistema vamos dizer assim, de convencimento, ele é muito forte. E às vezes, por necessidade, a gente entra nessa. Mas na medida em que a gente fortalece, né, o nosso interior e entende esses processos, a gente consegue criar certas barreiras, né, fazer uma certa resistência. E aí é que entra, assim, a partir de uma resistência individual, a gente vai podendo lentamente barrando essas forças que são muito fortes, né, assim, são coisas enormes, né, que vão construindo esse sistema que, né, como ele mesmo falou, é muito equivocado, né, muitas vezes, né? Eu sinto que são muitas engrenagens, sabe? E aqui a produção está lembrando a gente que a gente tem mais 10 minutos de painel, então já vou pedir considerações finais para vocês, tá? Mas assim, são muitas engrenagens e elas estão muito bem articuladas, né? Então eu falava da educação, do trabalho, das tecnologias, sabe, do mundo do consumo. Então você vai entrando nesse motorzinho, quando você vê, você não sabe mais porque você estava correndo daquele jeito. E aí as pessoas estão adoecendo, elas estão tendo burnout, elas estão ficando ansiosas, elas estão ficando deprimidas, elas estão ficando estressadas. A gente está adoecendo de tempo e a gente não para fazer isso como sociedade. Então, talvez se eu tivesse que fazer aí minhas considerações finais, né, eu diria que, por exemplo, chegam depoimentos para a gente no Desacelera, desse lugar, assim, eu estou tentando fazer individualmente, mas está sendo sacrificante, porque é isso, eu gasto 4 horas me deslocando na cidade, mais 12 horas trabalhando por dia, chego em casa, ainda tem trabalho para fazer, tem filho, tem comida, tem não sei o que, e é muito estressante para mim achar que eu não estou dando conta de desacelerar. Então, assim, o desacelerar é mais um tanto de coisa na agenda da pessoa que ela tem que encaixar, quando, na verdade, talvez não seja isso. E esse mundo, como você diz, né, Brígida, que tem não só um poder de convencimento, mas um poder de emaranhar mesmo as pessoas nessa teia da produtividade, do consumo, do trabalho, do dinheiro, enfim, do endividamento, né? É uma trama tão sofisticada, tão, né, bem acomodada, que é difícil desfazer um nozinho e não vai ser individualmente que as pessoas vão conseguir fazer apenas. Então, essa coisa do falar sobre o tempo, conversar sobre o tempo, arte para incomodar sobre o tempo, falar em espaços de trabalho sobre o tempo, isso tem que virar uma estratégia assim de promover brechas, fissuras, né, pequenos faíscas de resistência para a gente começar um processo de transformação, senão a gente vai adoecer e o planeta também junto com a gente, né, de aceleração, né? Eu pediria para vocês fazerem as considerações finais de vocês e já vou adiantar, agradecer o convite da Mari para estar aqui conversando com vocês, aprendi um monte e quero continuar essa conversa, hein, gente, depois. Vou também, assim, já, né, começando aqui as falas finais, também agradecendo, assim, prazer estar aqui com vocês, gostei muito de conhecer vocês dois também, dos dois trabalhos muito legais, assim, e esse tema do tempo é muito legal, assim, muito interessante e é muito instigante, né, e, cara, não sei, assim, acho que essa mudança é uma mudança lenta mesmo, e eu gostei muito dessa ideia que você trouxe, Michele, do tempo justo, né. A gente tem que aprender a respeitar os nossos tempos, né? A gente é humano, a gente é lento, né?
os processos internos, eles são demorados, né? E a gente tem que ser muito honesto, né, com tudo isso, né? A produtividade, a inovação e o excesso de trabalho, ele tem trazido muitos problemas mesmo, problemas no próprio corpo, né? Problemas de saúde, né? Pessoas vivendo à base de remédio para conseguir dar conta disso tudo. Então, eu fico pensando assim, nesse olhar honesto, né, para essas questões, né, com cuidado com nós mesmos, com os corpos e com os nossos corpos e com a nossa coletividade, né? Eu acho que essa é a saída, né? E mais uma vez aí convocando as pessoas, né, para a arte, a literatura, a poesia, são espaços muito lindos de experimentação, espaços de liberdade para todo mundo experimentar, né? Não só quem se considera ou se nomeia como artista, né? Mas todos nós humanos temos potência de criatividade, né? Então se aventure nesses espaços, né? Também ocupe esses espaços também. Maravilha. Só para honrar um comentário que está aqui no nosso ao vivo do Facebook, do Gustavo Ban, ele contou que a pandemia foi e continua sendo uma oportunidade singular para ficarmos no silêncio, relembrarmos o sabor e a dor de estarmos só com nós mesmos. Ele, particularmente, conta que pegou o tempo de volta para si. Faz toda a diferença. Obrigada pela sua participação aí, Gustavo. Walter, você que fracassou na pandemia, conta pra gente as suas considerações. Não fracassou nada. Mas eu sou como Paulo César Pereio. Eu jamais vou deixar o fracasso me subir a cabeça. Isso não. Boa. O fracasso, Walter, é uma oportunidade de aprendizado, como a Brígida ensinou pra gente, entendeu? Até o fracasso, gente, é uma coisa da ordem do lento. Poder fracassar é maravilhoso. Eu acho que o Gustavo aí que falou essa questão do silêncio é fundamental também. É um outro artista que eu sou muito devedor dele, que é o John Cage, que dedicou a vida toda dele a esse campo de pesquisa do silêncio, e estou totalmente de acordo, embora ainda esteja em busca do silêncio perdido. É tanta coisa para dizer. Eu tô muito de acordo com o que a Brígida disse. Eu acho que a função da arte é isso, de provocar e provocar reações nas pessoas, fazer com que elas reajam a esse constante massacre que a gente sofre, seja do relógio, seja do governo. A gente precisa disso para se manter vivos. Eu acho que isso a arte ensina como poucas atividades humanas, que a gente precisa mesmo disso. O que para sei lá, encerrar assim, eu acho que nem o lugar que eu digo aí desse fracasso retumbante, né, da pandemia, é que, bom, eu parto do princípio de que a pandemia é o capitalismo, então tá muito longe de acabar. Então ele vai continuar e a gente vai prosseguir vivendo de alguma maneira juntos aí, né? Nesse sentido. Então a gente precisa ter muito isso em mente, e o artista, para que o artista de um lado e o crítico do outro queiram e caminhem juntos. Mas olha, uma coisa que me ocorreu para encerrar aqui o nosso papo, eu me lembrei bastante dessa música do Caetano Veloso nesse tempo, que a gente teve tanto tempo, que ele fala assim na oração ao tempo, né? O compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 eu entro num acordo contigo. Mas essa parte que me interessa sempre. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. E essa é a verdade. Ele dá essa falsa ilusão de continuidade para a gente e de ser tão inventivo, ou seja, por mais que a gente tente lutar contra ele, é algo que a gente não tem como, e a gente tem que aprender a jogar signo contra signo com ele, né? Eu acho que essas são algumas das coisas que me ocorreram aí nesse papo, e eu já digo desde já, foi um prazer enorme conhecê-las as duas, e agradeço aí a Mari por ter feito o convite, porque foi um papo bem legal mesmo.
Muito legal mesmo. É um prazer também, Walter, Brígida. O Gustavo comentou ali no nosso chat, ele falou para a gente falar sobre a diferença do tempo Cronos e do tempo Kairos, que é o tempo subjetivo, né? Esse tempo do relógio e o tempo da natureza, né? O tempo do social e o tempo do natural. É isso aí. Então eu vou encerrar e agradecer. Esse foi o painel Ócio e Tempo Livre, de subversivos a revolucionários. Estivemos aqui conversando eu, Michele Prazeres, Walter Vector e Brígida Campbell, com curadoria de Mariana Nobre. Obrigada a vocês que estiveram com a gente aqui, que vão assistir essa gravação depois. Um beijo, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigada pela conversa. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, gente.